Beleza. Então, nós temos aqui o formulário da quarta-feira passada, né? Matéria de quarta, tá? E vamos começar aqui relacionado, né, gente? O formulário relacionado aos componentes, né? Os hardwares que nós aprendemos da parte interna do computador, né? Então, nós aprendemos sobre a bateria, temos aqui questões sobre a bateria, né? As placas de expansão, né? E os slots de expansão, beleza? Então, a primeira questão que nós temos aqui, ó, vamos começar de uma vez aqui, só um minutinho. Qual que é a função da bateria de lítio, né, da placa-mãe? Então, aqui tem a foto, né, aquela bateria da placa-mãe. Nós fizemos lá na aula, né? Aprendemos que ela tem duas funções. Vocês responderam o formulário. Quem quer responder aí? Qual que é a função da bateria de lítio da placa-mãe? Pode responder no chat, microfone. Alimentar a memória RAM e o relógio. Isso. É uma bateria que alimenta, né, com energia as configurações do hardware, né, da placa, e o relógio em tempo real. Exatamente. E ela alimenta quando o equipamento está desligado, né? Só para a gente confirmar aí. Beleza? Questão número 2. Quais mensagens de erros podem não ser podem não ser devido a possíveis falhas da bateria? Qual dessas mensagens aí? Tá faltando uma vírgula, alguma coisa aí, né? Tá meio esquisito. Quais mensagens de erros podem não ser devido a possíveis falhas da bateria de lítio? Então, nós temos 4 mensagens de erro aí. E dessas 4 mensagens aí, pode ter uma, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode não ter nenhuma. Tá? Em relação à falha da bateria. Essa falha da bateria pode ser mau contato, pode ser que ela esteja realmente acabando a sua carga, né? Qual que vocês acham dessas mensagens aí? Que não é, né? Não é devido à bateria. Isso aí eu não sei, viu? 2 delas estavam naquele estudo nosso lá dos slides. Bom, a primeira mensagem fala sobre o CPU fan. Tá? CPU fan, ele está mostrando que é uma falha de cooler do processador. Certo? Então, essa daí ela não seria relacionada à bateria. Então, seria uma das questões. Ok? A segunda está falando aqui, ó, que é problema do relógio e da data. Essa aí vocês acham que seria da bateria, então? Hora e data. Pode ser, né? Hora e data pode ser, sim. Então não vamos marcar, não, porque pode ser. O outro aqui está falando, ó, estado da bateria. Está em ruim estado a bateria. Então a outra já está mostrando que é a bateria, né? O próprio enunciado dela aí. Tá? E a última é um erro fatal de inicialização do sistema. Tá? Só que isso aqui é uma mensagem de segurança para iniciar o computador. É como se fosse uma trava de segurança. Não é qualquer pessoa que vai conseguir ligar o computador. Tem que destravar para fazer a ligação do computador. Então, na verdade, essa aqui não teria nada a ver com bateria. Tá? É uma mensagem de segurança do sistema. Beleza? Então, nós vamos ter aí como mensagens de falha. Então, deixa eu marcar isso aqui também, né? Como que é? Esse aqui que não marca, né? Que esse aqui é bateria. Então, como falha de bateria, nós temos as duas do meio, que é a hora e a data, e a outra que é a falha da bateria mesmo. Tá?
As outras duas que estão marcadas, que seriam a resposta, porque o enunciado pede para marcar as que não são, né, falhas da bateria de lítio. Beleza? Beleza. Certíssimo, gente? Questão número 3. Para que servem as placas de expansão em uma placa-mãe? Cite 3 exemplos. Para ampliar a quantidade de periféricos, professor? Ampliar A quantidade de quantidade de periféricos. periféricos e recursos, né? Na Isso. verdade, você está ampliando os recursos do seu computador através das placas de expansão. Está expandindo, né, ou ampliando. Beleza? Certo. E quais exemplos que nós Beleza. podemos citar aí de expansão que nós podemos ampliar também através delas? Aí pegou, viu? Ah? Isso aí eu não fiz. Alguém quer responder aí? O que nós estamos Placa-mãe, expandindo a aí? placa de rede, Rede, placa de áudio, placa de áudio, vídeo. som, vídeo, isso aí. Então, são as placas que existem de expansão, né? A gente está usando elas, nós estamos expandindo, né? Ampliando os recursos de vídeo, de rede, de som, né? Aquelas que nós temos aí para poder utilizar. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida até agora aí nas questões? Então vamos lá para a questão número 4. Defina os termos on-board e off-board em uma placa-mãe. O que significa esses dois termos? Quem quiser responder pelo chat, Pode microfone, responder. pode. A onboard é que é integrada na placa. E a Uhum. offboard aqui é que a gente no slot de expansão, como a placa de vídeo, de áudio, a rede. Isso aí. Então, on-board são integrados, né? São recursos integrados na placa-mãe, diretamente na placa-mãe, né? E o off-board são os recursos daqueles que nós utilizamos as placas de expansão, né? Aqueles que nós expandimos através do recurso off-board, placas de expansão. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? De boa. Então, vamos lá. Vamos para a questão número 5 agora. Na questão número 5, está perguntando assim, ó, quais destes abaixo não são slots de expansão de placa-mãe? Aí nós temos vários aí, ó. Nós temos ISA, nós temos DDR, nós temos PCI Express, nós temos AGP, nós temos PCI e temos ATI. Então, alguns deles, ou apenas um, ou nenhum, ou todos, né, não são slots. Nós temos que marcar os que não são slots de expansão, daqueles que nós comentamos na aula. Quais que vocês acham que não são? Que eu, pelo menos, acho que eu tenho certeza é esse DDR, porque o DDR é mais para placa, para memória RAM, que é os slots de memória RAM. Isso. DDR. E acho que acho que é a primeira, essa ISA. O PCI Express é o que mais usa. E os outros eu acho que você comentou é uns mais antigos que a gente não usa mais em dia. Assim, no dia de hoje. Só os dois? Todo mundo concorda? Alguém discorda? Então vamos lá. Então aqui é o Acho que seguinte. tá certo. O ISA, ele é um slot de expansão, sim, tá? Só que o ISA, ele é um antigo, não é utilizado mais, tá? O ISA, ele é um slot para placas mais antigas, na época que utilizava
uma comunicação mais baixa. O DDR está certo. O DDR é um tipo de padrão para memória RAM. Tá? Tem nada a ver com slot de expansão. PCI Express é um slot de expansão do momento, né? Que são os mais comuns. O AGP é um que também não é utilizado mais, só que ele é slot de expansão, tá? Ele é um slot de expansão usado em placas de vídeo, tá? O PCI também é um slot de expansão, inclusive ele está na foto aqui, ó, esse branco aqui, correto? E o ATI não. O ATI não é um slot de expansão, tá? A ATI é um fabricante de chipset antigo aí. Beleza? Então são os dois que não são aqui. O resto, todos eles são. Tá? O ISA, o PCI Express, o AGP e o PCI. Correto? Correto. Dando a sequência, questão número 6. Vamos lá. Bom, na questão número 6, está perguntando, ó, de acordo com a foto abaixo, temos duas fotos aí de duas placas, né? São placas de expansão para qual tipo de dispositivos? Essas duas placas de baixo aí seriam para quê? Para expandir qual recurso no computador? A primeira é de rede, para captar o sinal via Wi-Fi, se eu não estiver enganado. E a segunda é para aumentar a quantidade de portas USB. Isso. Então, nós temos a primeira, que é a chamada placa de rede wireless, né, que é para ter o sinal de Wi-Fi, exatamente. E a segunda, para a gente expandir mais portas, né, ter no computador mais portas USB. Exatamente. Certíssimo. E vamos para a última questão, né? Questão número 7. As placas de expansão a seguir são as quais em suas respectivas ordens. Então, nós temos que saber a ordem aí e colocar lá embaixo, né? Pelas conexões, né? A gente tem que aprender a bater o olho e pelas conexões aí saber placa do que vem a ser, né? Qual que seria a ordem aí? É a terceira, né, não, professor? Terceira? Deixa eu ver aqui. Eu acho. Isso aqui, né? Som, vídeo e Som, rede. vídeo e rede. Todo mundo concorda? Sim, tá certinho. Certinho, né? Beleza. Pela lógica, olhando aqui, tá. Tá certo. Tá certo, né? Que aqui, ó, temos as entradas de som, né? Aquelas entradinhas coloridas, que é para a placa de som. A de vídeo, que nós temos aqui a porta VGA. E essa outra aqui, que é o TVI. E temos a rede, com a porta aqui, a entrada RJ45. Então, tá certinho. Concluímos aí, terminamos. Tá? E vamos passar, então, para a matéria de hoje, né? O slide de hoje. Só abrir aqui para vocês, só um minutinho. Ok. Beleza. Vamos dar sequência aqui. Muito bem. Então, nós temos aqui hoje, nós vamos falar um pouco. Mais uma vez eu falo com vocês, nada aprofundado por enquanto, tá? Mas é para a gente ter um certo conhecimento aí da função desses componentes. E praticamente estamos concluindo hoje. Aí depois, na próxima aula, a gente já vai trabalhar com o encaixe da peça,
marcas, fabricantes, características, né, do componente, modelos. Aí já vai aprofundar cada um deles aí. Hoje nós vamos concluir só essa parte de conceito, né, e função. Então, vamos lá. Começando pela fonte de alimentação, né? A fonte ATX. A gente vai começar falando sobre ela, né? Então, nós temos aí, ó, um minutinho aí. Beleza? Então, nós temos aqui, tem as fotos aí, né? A foto de uma fonte de alimentação ATX fora do computador e a outra na posição que ela é colocada lá no gabinete, ó. Ela é parafusada pelo lado de fora, porém ela fica posicionada no lado de dentro com os cabos, né, prontos ali para conectar na placa-mãe. Beleza? Todo mundo conhece essa fonte de alimentação? Já viu? Já teve algum contato? Deixa eu pegar uma. Então, nós temos aqui a fonte de alimentação, que é o dispositivo responsável para quê? Fornecer a energia elétrica, né, aos componentes do computador. Tá? Então, teoricamente é isso. Toda vez que nós lembramos de uma fonte ATX, de uma fonte de alimentação, nós já vem em nossa mente que é ela que fornece a energia elétrica, né, a corrente elétrica lá para a placa-mãe e para os componentes eletrônicos da placa, correto? Ela que é a responsável por isso. Então, esse periférico, o que ele faz mais? Uma coisa muito importante que nós já aprendemos também, comentamos um pouco sobre isso, ela faz aquela conversão, né? Ela converte a corrente alternada, né? A corrente alternada, ela converte, ela recebe lá da tomada, né? Através aqui, ó, essa entrada aqui, que nós estamos aqui, ó, a entrada do cabo, né? Então, esse cabo aí nós ligamos lá na tomada, né? Ou no estabilizador. E a corrente alternada lá da tomada vem e entra nessa parte aí da fonte de alimentação, né? E a fonte ATX, por sua vez, ela faz a conversão, né? Ela pega essa corrente alternada, né, a energia recebida, e transforma em corrente contínua, que é aquela corrente com os valores mais baixos, né, o valor fixo, que os componentes eletrônicos precisam, né, gente? Já aprendeu isso aí também, né? Que os componentes eletrônicos, o circuito eletrônico, né, eles utilizam da corrente contínua, né, para trabalhar, e não a corrente alternada, tá? Então, uma tensão apropriada para uso de aparelhos eletrônicos, que é justamente a corrente contínua, tá? Então, a energia chega lá nas tomadas nos valores 110, 220 volts, valores altos, né? Valores em corrente alternada, tá? E é transformada em tensões de 5 e 12 volts, tá? Além do 3 volts também, né? Acabei não colocando aí, mas elas também têm o valor de 3 volts também, né? As fontes ATX. Elas têm 3, 5 e 12 volts. Já a transformação, né, em corrente contínua. Então, essas tensões de 3, 5 e 12 são as tensões que vão para dentro do computador, já para as placas, né? Lá para a placa-mãe, para os componentes eletrônicos. Beleza? Continuando. Então, nós temos aqui, ó, uma coisa interessante, gente, que antes de ligar o computador na rede elétrica, é de extrema importância verificar o quê? O seletor de voltagem, né, da fonte de alimentação. Então, a maioria das fontes de alimentação, elas vêm com um seletor na parte de trás, ó. Aqui, ó, embaixo da entrada do cabo. Ela vem com essa seleção aqui de tensão, ó. Certo? Olha lá.
né? E ela vem mostrando lá 230 ou 115, né? São valores padrões. Geralmente Pois não? essas placas com essas chaves de seletor aí, geralmente aquelas fontes que já vêm daqueles computadores de loja tipo Casas Bahia, essas coisas, as fontes mais básicas, assim. Uhum. É, essa é Que uma fonte pelo menos do padrão, que né? eu vi, das mais padrão. Eu mesmo, quando eu era um pouco mais novo, eu tava futricando, aí eu queimei o computador porque eu coloquei numa voltagem mais baixa. Então, Aí eu queimei a fonte e deu bagunça. nossa, então você já queimou já um computador, já, hein? Parabéns, hein? Nossa. Já, ó pra você ver. Então, no caso aí, a chavinha lá, vocês vão ver, né? As tensões correspondentes do Brasil. Ali aparece o 115 e 200 e 230, tá? A seleção, o seletor, né? Então, ó, se o seletor estiver na posição errada, né? Igual o Lucas acabou de falar aí, ó, a fonte poderá ser danificada. Até que se for só a fonte, né? Seria bom, porque a fonte ainda ela custa aí em torno de um pouco menos de R$ 100, talvez, né? Nem sei o valor, tô meio por fora. Mas costuma queimar também outros componentes dentro da placa, né, gente? Esse é o problema. Aqui, ó. Tá? Apesar que hoje em dia tem vários sistemas, né, de proteção elétrica aí que acaba às vezes protegendo, né? Mas né, nem sempre isso vai ser possível, porque a fonte de alimentação ela já espera a sua seleção entre o 230 e o 110, né? Então ela já espera uma tensão nesses valores. Então não tem um componente nela que vai cortar, sendo que a tensão está no valor que ela trabalha, né? 220. O que acontece é que a tensão não vai bater com a seleção que eu fiz, né? Esse que é o problema. E olha que coisa interessante aqui, ó, que tá falando aqui, ó. Isso aqui é importante, tá, gente? A gente acostumar com isso, né? A chave seletora é uma chave como se fosse uma tomada onde tem duas opções, o 100 e o 220, né? O 110 e o 220. A grande maioria, isso aí vocês vão acostumar com isso. A grande maioria de fonte, quando vocês pegam ela nova para instalar no computador, a grande maioria vem com o valor 220. Na hora que você compra lá, já vem com a seleção lá no 220, para evitar acidentes, igual aconteceu com o Lucas aí, ó. Se a rede elétrica for 220, beleza, tudo certo, né? Agora, se não for, o que vai acontecer? Ela não, eu vou perceber de alguma forma, mas ela não vai queimar, não vai dar problema não. Agora, se a chave estiver no 110 e a rede, né, for 220, aí vai dar problema, tá? Que aí vai queimar. Então, o que aconteceu? A posição da chave tá no 110 e a rede é 220. Aí, com certeza, vai dar problema, certo? Ao contrário, não. Ao contrário, ainda dá para perceber antes de qualquer dano, né? Porque aí você vai perceber algumas características que vão acontecer lá no computador e você vai olhar e você vai ver que não vai estar com a tensão exata, né? Correta. Tá? E tem também as fontes ATX que elas trabalham com as duas tensões. Aí não vai vir nem essa chave de seleção aí, tá? Aí isso vai ocorrer, essa seleção vai ocorrer automaticamente internamente na própria fonte. Beleza? Muito bem. Dando sequência aí, aí nós temos então aqui ó, uma fonte ATX, ela está aberta, né? Aí seria uma placa controladora, né? Da ATX. O Remison, deixa eu ver, só um minutinho, gente. Não está me escutando? Só um minutinho que eu vou responder aqui, gente.
Certinho. Beleza. Então, nós temos aqui igual eu falei com vocês, né? Temos aí uma placa controladora da fonte. E vocês vão ver que tem vários componentes eletrônicos, né? Vamos dar uma relembrada aqui do que nós já estudamos. Temos um fusível aqui, ó. Um fusível aqui, junto com o varistor, né? São os componentes de segurança. Tá? Temos capacitores grandes aqui, ó. Grandes capacitores. Temos capacitores menores para o lado de cá. Ok? Temos resistor aqui, ó. Resistores, a bobina, né? Temos aqui também, ó, diodos, ó, vários diodos aqui, certo? Indutores, que é como se fossem as bobinas também, ok? E os caras que fazem a conversão aqui, ó. Olha aqui, ó, tanto de componentes aqui que fazem a conversão, os MOSFETs, né? Transistores e MOSFETs, que fazem a conversão da tensão, da corrente, né? Recebe corrente alternada e vão fazer a conversão para corrente contínua. Beleza? Aqui nós estamos falando o seguinte, né? Que os computadores, eles costumam utilizar uma fonte de alimentação do tipo chaveada. Certo? O que seria isso do tipo chaveado? É porque justamente ele trata de um padrão, né? Que faz o uso de componentes eletrônicos, capacitores, igual eu mostrei agora aí, os indutores, né? Que eles são componentes que eles recebem a corrente elétrica, passam por eles, e como eles têm fios enrolados no componente, essa corrente que passa ali, acaba que ela vai acumulando um campo magnético. Então ele fica eletrizado por campo, né? Por campo magnético, né? No processo de conversão de energia. Então são componentes eletrônicos que trabalham nesse processo, né? Da conversão de energia. Faz essa conversão da corrente alternada para contínua, né? E recebe o nome de chaveada justamente pelo quê? Porque existe um controle de chaveamento, né? Até mostrei para vocês o MOSFET aquele dia, que ele faz esse controle de chaveamento, né? No próprio componente, né? Ele liga e desliga a passagem da energia, conforme a necessidade, né? O componente ele tem essa característica de deixar passar a energia ou interromper, deixar passar ou interromper, né? Dependendo do momento, né? Que ele precisa executar a tarefa ou não, tá? E aí, dessa forma, ele trabalha gerando e fixando, né? Uma tensão de saída, tá? É nisso aí que nós falamos lá no início, né? Que ele faz essa atividade aqui, onde ele recebe a tensão normalmente entre 110 e 220, né? E gera, né? As tensões de 3, 5 e 12 volts já no tipo de corrente contínua, tá? Então essa aqui é a atividade dessa fonte chaveada, né? Trabalhando com os componentes eletrônicos, né? Então quando a gente fala, essa fonte ela é do tipo chaveada, então a gente já pode lembrar, já pode memorizar que geralmente é a fonte de computador, né? Uma fonte ATX de computador, que ela é do tipo chaveada, porque ela trabalha com capacitores, indutores, né? Os MOSFETs, todos esses componentes eletrônicos trabalhando nessa conversão e chaveamento das tensões. Beleza? Deixa eu ver que o Remington está falando novamente aqui, gente. Deu certo aí, Não, Remington? já arrumei. Já deu certo, obrigado. Então, beleza. Consegui, obrigado. Vamos lá. Dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse nome ATX, né, gente? O que vem a ser esse ATX? Então, nós já sabemos que fonte de alimentação chaveada, por que ela chama-se chaveada, né? É um termo comum usado, tá? E agora o ATX. ATX, ele vem de um padrão, tá? O padrão mais utilizado hoje, se não o único, né?
ele é o padrão ATX, tá? Que na tradução, né, seria uma tecnologia avançada estendida, né? Estendida de quê? Antigamente era a tecnologia avançada que os utilizavam, que era o padrão AT, tá? Eu não vou mostrar hoje para vocês, mas existem muitas características que diferenciam o padrão AT para o padrão ATX, né? Hoje a gente vai destacar alguns bem simples, mas que já diferem bastante. Mas, na verdade, o que acontece? O padrão ATX é um padrão, um avanço tecnológico, né? Um avanço em relação ao padrão AT. Então, vai ter várias coisas, vários pontos aí que vai ser bem melhor do que o padrão AT, né? É uma evolução do padrão AT, tá? Então, o ATX, por mais que ele é um padrão atual, um padrão mais novo, já tem um tempo que ele surgiu, né? Ele não é tão novo assim. Na verdade, ele se manteve aí como um padrão bom, né? E não precisou fazer nenhuma melhoria no caso, né? Então, o que acontece? Ele está relacionado a formatos de gabinetes, né? Deixa eu voltar lá para vocês verem. Então, o que acontece aqui? Então, nós temos um gabinete aqui. Esse gabinete, ele tem o seu formato do padrão ATX. E a fonte que está ali dentro também tem um formato do padrão ATX. Então, isso aí já é uma característica do padrão ATX. Por quê? O que fica importante nisso? Importante é que, quando eu tenho um gabinete no padrão ATX, vou lá e compro uma fonte no padrão ATX também, pronto. Eu não preciso medir, eu não preciso saber se o parafuso vai encaixar, se a posição vai dar certo, não preciso não. É só eu comprar um gabinete no padrão ATX e uma fonte de alimentação no padrão ATX, que é certo que eu vou chegar lá e vai ter encaixe. Vai encaixar direitinho lá dentro, o parafuso vai parafusar certinho, o espaço que vai estar reservado para a fonte vai bater certo, tudo vai bater, porque as duas foram fabricadas para o devido padrão, ok? Então aí já é uma característica que mostra isso, né? Se eu pegar uma fonte do padrão AT, que nem existe mais, mas vamos dizer, né? Eu não consigo nem parafusar essa fonte AT nesse gabinete. Não quer dizer que ela é maior ou menor, quer dizer que os furos dos parafusos não vão bater, os cabos não vão dar certo, né? Então, o tamanho era até semelhante, mas não vai bater, né? Devido à padronização. Ok? Vamos voltar lá. Beleza. Então, nós temos aqui as placas-mãe também, né? A placa-mãe, ela também segue esse padrão, tá, gente? Não vou entrar em detalhes hoje, não. Mas existem características na placa-mãe que ela precisa ter o padrão ATX para ser usado com a fonte ATX. Senão também não vai dar certo. Tá? A placa-mãe ATX também tem que ser placa-mãe ATX com gabinete ATX para ter o encaixe e parafusar direitinho. Então, tudo tem que estar dentro do padrão, dos requisitos ATX, para eles encaixarem perfeitamente, né? Tá? Então, não é só a fonte, não. É todos os componentes, praticamente, né? E aí, como alguns exemplos, né? As fontes ATX são capazes de fornecer a tensão 3,3 volts. Tá? É uma coisa importante, né? Que surgiu nessa fonte ATX. Porque a fonte, para padrão AT, ela tinha 5 volts e 12 volts. Tá? Quando surgiu a fonte ATX, surgiu essa nova tensão aí de 3,3 volts. Né? Mas a gente pensa assim, uai, mas não seria melhor aparecer maior do que menor? Pior que não, né? Pior que na tecnologia, os componentes do computador, né, da placa-mãe, principalmente se tratando de processadores, memória RAM, placas de expansão, são os principais. Eles, na verdade, eles diminuíram, né, de tensão, apesar de eles avançarem tecnologicamente, mas a diminuição de uso de tensão
é um avanço tecnológico, né, nessa área. Então, por isso surgiu o 3,3 volts, porque esses componentes também surgiram com um consumo de energia menor, né? Então, aí foi praticamente uma evolução, beleza? Bom, gente, eu vou parar aqui o link, que eu vou entrar nesse assunto aqui agora, para não cortar ele no meio, né, que tem 2 minutos para cair. Aí a gente volta e continua desse ponto aqui, tá? Até daqui a pouquinho aí. Deixa só fazer a conversão direitinho aqui. Eu já mando um novo link aí para vocês aí. Ô, Davi, Oi? Pois não? Quem que chamou? o Ramson. Pode falar, Ramos. Só que tem 1 minuto e 30 eu falar aí. Então vai cair. Não, é porque você deu a presença aí que eu cheguei um pouquinho tarde. Não, eu coloquei sim. Obrigado, viu? Tá? Beleza. Eu já mando outro link aí.